Depois de 9 aulas falando sobre física nuclear, chegamos à 10ª aula para falar sobre uns conceitos bem gerais, né, sobre atividade e dose, certo? Bom, nessa aula, o que eu vou tentar fazer com você? Como as grandezas que eu vou estar te ensinando aqui não são coisas do nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu vou falar algumas grandezas como Sievert. Uma coisa é falar quilômetro por hora, né? Quilômetro por hora você sabe assim, 100 quilômetros por hora. Você sabe o quanto vale, você consegue mensurar se isso é muito, se isso é pouco, tá? Por quê? Porque ela faz parte do nosso dia a dia. Assim como temperatura, 40 graus Celsius, você consegue falar, nossa, tá quente, é calor, né? Menos 20 graus Celsius, pensa em Canadá, tá muito frio, tá? Então, por quê? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Já as que a gente vai discutir agora não fazem parte. Então, sempre que possível, eu vou te trazer alguma maneira para tentar comparar e você ver o quanto se isso é pouco ou se isso é muito, ok? Então a gente vai começar a nossa aula aqui estudando um pouquinho de atividade, e o primeiro conceito que a gente tem, a primeira grandeza que a gente vai falar, é o tal de Curie, certo? Curie ficou em homenagem ao casal francês Pierre e Marie Curie, que tinham o trabalho deles com radioatividade, foram os primeiros cientistas a trabalhar com radioatividade, e a atividade de 1 Curie é a atividade que tinha 1 grama de rádio 226, esse elemento radioativo aqui, o rádio 226. Na verdade, se você for ver, daí vem até o termo radioatividade. Então, rádio, do elemento rádio, e a atividade. Então, isso que a gente vive falando de radioatividade para lá, radioatividade para cá, Fukushima, a radioatividade está alta, vem exatamente disso. Então, uma amostra de 1 grama de rádio 226, na verdade, essa atividade a gente vai estar usando como 1 Curie. Na verdade, eu vou até estender um pouquinho mais, essa grandeza aqui, Curie, ela já está em desuso e ela foi substituída por uma outra mais atual, que está no Sistema Internacional de Unidades, que é o Becquerel. E a gente entende, então, 1 Becquerel como sendo uma desintegração por segundo. Então, cada vez que um elemento radioativo sofre decaimento, né, sofre uma desintegração, então se isso acontecer uma vez por segundo, nós teríamos uma atividade igual a 1 Becquerel, ok? Bom, mas de alguma maneira, essas duas grandezas elas têm que se relacionar. E aí, o fator de conversão de uma para outra é essa, ó. 1 Curie é equivalente a 3,7 vezes 10 elevado à 10ª Becquerel, ou seja, né, é uma grandeza, quando você olha para cá, são muitos decaimentos, né, são 3,7 vezes 10 a 10ª decaimentos por segundo 1 Curie, então é muita coisa, perfeito? Tá? Bom, para a gente tentar entender um pouquinho melhor isso aqui, ó, como eu te falei, né, para a gente poder comparar e decidir se isso é muito ou se isso é pouco, um aparelho de radioterapia tem aproximadamente uma atividade, né, a fonte que está ali dentro, que pode ser de césio 137 ou cobalto 60, tem uma atividade de aproximadamente 1000, né, 10 elevado à terceira Curies, certo? Embora tenha te falado que o Curie já é uma grandeza que já foi já não é mais utilizada, muita gente ainda continua utilizando, tá? Então, é por isso que estou colocando aqui dessa maneira, certo? Então, na verdade, 10 a terceira Curie, 1000 Curies, a gente está pensando aqui, né, em 10 a 10ª Becquerel, então a gente consegue ter uma ideia disso. Bom, uma coisa interessante também é que o nosso corpo tem material radioativo dentro dele. Eu vou trazer apenas 2 aqui pra gente. O potássio 40, que está na banana, e eu vou discutir isso daqui a pouquinho, tá? E o carbono 14. É aquele mesmo elemento, né, o carbono 14, que é utilizado para fazer datação radioativa. Eles fazem parte do nosso corpo. Então, internamente, nós temos elementos radioativos. E qualquer um desses dois tem uma atividade dentro do nosso corpo igual a 0,1 microcurie. Em relação ao potássio 40, nós temos aí cerca de 14 miligramas no nosso corpo como um todo, e o carbono 14, cerca de 24 nanogramas. Então, somada a atividade desses dois aqui, ó, se eu colocar um maisinho, a gente vai ter uma atividade somente desses dois de 0,2 microcurie. Lembrando que micro significa 10 elevado a menos 6, ou se você não consegue trabalhar a computação científica, né? 0,6 casas decimais, ó, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui significa micro. Bom, o que isso representa em termos de Becquerel, tá? São 7.400 desintegrações por segundo, tá? 7,4 quilobecquerel, né? Lembrando que quilo significa 1000. Então, essas aqui são algumas grandezas que a gente utiliza aí no dia a dia em termos de atividade. Então, a atividade é aquela capacidade daquele núcleo atômico que está realmente sofrendo decaimento, emitindo radiação dele, ok? E, então,
Para fechar aqui, o tal do becquerel, essa unidade aqui, um becquerel significa uma desintegração a cada segundo. E a gente relaciona dessa maneira essas duas grandezas. Tranquilo, essa primeira parte? Né? Nada muito complicado, por isso que eu até deixei bonitinho assim para você poder anotar com bastante calma. Deixa eu desaparecer com isso aqui só um minutinho, que a gente vai conversar agora um pouquinho a respeito de dose, tá? O que vem a ser dose? Bom, dose é a quantidade de radiação que um corpo ou um material qualquer, tá? Então vamos estender a ideia de corpo, não para necessariamente um corpo humano, mas para um objeto, para a matéria em si, certo? É a quantidade de energia que esse corpo vai estar recebendo por unidade de massa. Então a gente tem aqui uma grandeza chamada sievert, tá? Que mede essa dose de radiação ionizante, tá? E ela é no SI, ela é a unidade oficial no Sistema Internacional de Unidades, ok? Bom, o que a gente vai usar? A gente vai usar o sievert para medir, ó, até vou deixar destacado aqui, baixas doses de radiação ionizante no organismo. Antigamente não se utilizava o sievert, na verdade se utilizava o REM, tá? E para converter um no outro, um sievert nada mais é do que 100 REMs, ok? Bom, hoje a gente utiliza, como está no SI, um sievert significa 1 joule depositado de energia em cada quilograma do corpo, ok? Tá? Eu já vou explicar um pouquinho mais em detalhes o que significa isso, porque tem uma confusão muito grande com uma outra unidade de dose, tá? Mas antes disso, o que vem a ser esse sievert? Ele traz mais uma coisa com a gente. Um corpo que é exposto, que recebe um sievert de radiação, tem aí, então, esse sievert traz consigo uma probabilidade, um aumento de 5,5% de chances desse corpo vir a desenvolver câncer. Tá? Então 5,5%. Claro, isso aqui é um valor aproximado. A gente vai entender o porquê que é aproximado. Bom, além de ter o sievert como uma unidade de dose, também existe o Gray, certo? Que se abrevia assim, GY, tá? E ó, repara uma coisa, tanto o sievert quanto o Gray, a unidade no SI é joule por quilo, ó. 1 joule por quilo. Então, qual é a diferença entre um e outro? Bom, o Gray, na verdade, ele é uma quantidade física, de maneira geral. E o sievert, na verdade, vai estar mensurando qual é o efeito biológico que essa quantidade de radiação que esse corpo está recebendo vai estar apresentando. Então, né? O que vai acontecer? Qual é o efeito que essa radiação vai ter no corpo? Perfeito? Tá? Em relação, então, à saúde. Então, aqui nós estamos pensando exatamente isso, como efeito biológico e quantidade física. Então, na verdade, esse sievert aqui, a gente vai ter que trabalhar de uma outra maneira. Como que a gente consegue, então, relacionar essas duas, já que a diferença é um ser uma quantidade física e essa quantidade física vai apresentar diferentes efeitos biológicos? A gente vai trabalhar dessa maneira aqui, a gente relaciona os dois da seguinte maneira. O Gray aqui em cima, na verdade, representa aquele Dzinho nessa equação aqui. Então esse Gray aqui, essa quantidade física de energia recebida, vai estar multiplicada por um fator de qualidade que depende do tipo de radiação. Então esse Q aqui tem um valor para a radiação alfa que é diferente, para nêutrons que é diferente, para a radiação gama, certo? E a multiplicação desses dois valores vai trazer para a gente, então, a ideia do sievert, né? Que é a ideia de dose efetiva, que é medida em H. Então, a união desses dois aqui, ó, é feita por esse fator Q, tá? Então, existe uma tabela que vai dizer pra gente que tipo, qual é o valor desse Q dependendo do tipo de radiação, tá? Então, a gente começa a qualificar, a gente verifica que tipo de radiação a gente tem para poder comparar e ver qual foi a dose efetiva recebida por aquele corpo, tá? Então, é bom separar uma coisa da outra, porque dá muita confusão, tá? Bom, além do Gray, existe mais uma outra, né, a terceira aqui, que é o Rad, tá? E o Rad, na verdade, é um múltiplo, a gente pode pensar como um múltiplo de um Gray, certo? Ó, um Rad, na verdade, é 0,01 Gray. Por que eu estou trazendo isso? Porque daqui a pouco a gente vai discutir algumas coisas e as unidades que vão estar em Rad, ok? Não vai confundir achando que é de radianos, não tem nada a ver. Isso aqui é a abreviação, tá? O acrônimo de Radiation Absorbed Dose, ok? Dose absorvida de radiação, tá? Então tá aqui em relação ao Gray como a gente compara, tá? 1 rad é igual a 0,01 Gray, ou se você quiser, 1 Gray, na verdade, tem que ser igual a 100 rad, ok? Tá? Lembrando, tem nada a ver com rad lá da matemática, da trigonometria. Perfeito? Bom, mais uma vez limpando aqui. E já que a gente está falando, então, né, de grandezas, e são unidades meio distantes da gente, os físicos
né, da parte de proteção radiológica, eles criaram uma coisa bem interessante chamada dose equivalente de banana. Em inglês, né, BED, ok? Por que isso? Na verdade, é o seguinte, nos portos e aeroportos norte-americanos, a gente toma como exemplo, que tem uma preocupação muito grande com a entrada e saída de material radioativo, principalmente pelo fato de poder estar entrando uma arma nuclear no país, nos portões de entrada, nos gates, existem sensores de radiação, para evitar que um produto, né, radioativo entre no país, sem que se tenha conhecimento, obviamente. E se você passar com uma banana lá, não acontece nada, o sinal não toca, né, o alarme não toca. Mas se você passar com um caminhão de banana, ele vai achar que existe alguma bomba nuclear ali, por exemplo. Por que essa ideia da banana? Porque, como eu disse no comecinho da aula, a banana possui uma coisa chamada potássio 40, um isótopo, tá, radioativo natural da banana. Então não tem nada a ver com explosões nucleares, Chernobyl, Fukushima, que contaminou o solo. Toda banana possui potássio 40, ok? E o que acontece? Esse BED aqui, a dose equivalente de banana, então se você come uma banana, você está absorvendo uma dose aqui de 0,1 microsievert, que equivale a 1% da dose diária. Então, se você comer uma banana, você está absorvendo isso daqui. Se você comer 100 bananas, você está recebendo a dose máxima de 100% prevista, né, para se receber na população normal de radiação, ok? Então, uma banana, 0,1 microsievert, 100 bananas vai dar aí pra gente 1 microsievert, perdão, tá? 10 microsievert, perdão, e aí então a gente vai ter a dose de 100%, que é o limite diário de radiação, tá? Como comparação, então, da banana é isso daqui. Quando você vai fazer uma tomografia, não sei se você já fez uma tomografia alguma vez na vida, quando você faz esse exame, a radiação que é recebida é equivalente, ó, a 70 mil BED, ou seja, seria equivalente a você comer, em alguns minutos, 70 mil bananas, ok? Tá? Então, a banana, por ser um elemento aí que ele é naturalmente radioativo, a gente usa como comparação, tá? Bom, e mais alguma coisa que pode poder comparar aqui, o limite máximo, né, o limite máximo aceitável de vazamento de material radioativo dentro de um reator nuclear é de apenas 2.500 BEDs, ok? Então, você parar para pensar, houve vazamento radioativo numa usina nuclear, de equivalente a 1 BED, essa unidade que a gente coloca mais como uma brincadeira, mas para a gente ter uma ideia interessante de quanto significa. O vazamento de 2.500 já é o limite aceitável máximo, tá? Então quer dizer, seria equivalente a 2.500 bananas. Vai na feira, a quantidade de radiação que está lá é bem maior do que o limite máximo. Então para a gente ter uma ideia do quão rígidas são as regras de funcionamento de reatores nucleares, ok? Interessante só por via da comparação aqui, né? Então, só para finalizar essa aula aqui, ó, eu trazer dois quadros, duas tabelinhas aqui para a gente só ter um início, uma introdução, como isso vai afetar os seres vivos, certo? Essa tabela aqui, ó, mostra alguns tipos celulares, comparando com o nível de diferenciação deles, ou seja, quão diferenciada é aquela célula. Vamos pensar numa célula tronco, ela se divide em duas, cada uma dessas vai se dividir em mais duas, né? E vai chegar num certo momento que eu vou ter lá as células totalmente diferenciadas, ou seja, essas células não se dividem mais para dar uma célula diferente dela, tá? Essa célula aqui, se eu pensar na primeira célula depois da fecundação, certo? Um óvulo com um espermatozoide, eu vou ter uma célula que a gente chama de totipotente, ou seja, ela tem a capacidade de dar origem a todos os mais de 200 tipos celulares que nós temos no corpo humano, tá? Então ela é totipotente. Quando eu pego uma célula já mais para cá, por exemplo, isso aqui, ela não é capaz de dar a origem a todas as células, ela se comprometeu a dar origem a algum desses dois grupos aqui. Por exemplo, não sei, estou imaginando aqui, células do músculo e células do osso, tá? Não teria capacidade de dar origem a um neurônio. Então elas não são mais totipotentes, que ela não pode dar origem a todas, mas sim a algumas. Então elas são células pluripotentes, ok? Tá? Então essa é a ideia que a gente vai trabalhar aqui. O nível de diferenciação, quanto mais diferenciadas elas estão, mais para o lado direito aqui nós estamos. Quanto menos elas estão diferenciadas, mais para cá. Então, por exemplo, quando eu pego aqui um eritroblasto, o eritroblasto são células que dão origem aos eritrócitos, que são nada mais que as hemácias, ok? Células que transportam oxigênio pelo nosso sangue. Essa para todo o organismo. Essa é a ideia, tá? Repara uma coisa aqui. Aqui então eu organizei essa tabela da seguinte maneira.
de maneira decrescente para o nível de organização. E a gente vai tentar fazer uma comparação lógica, tá? Com a capacidade de visão, então é isso que a gente acabou de descobrir, né? Quanto mais diferenciada ela tiver, mais para a direita, menor é a capacidade de divisão celular dela. Então, por exemplo, neurônios e células musculares são quase já não se dividem, tá? Existe um caso ou outro aí de alguns tipos de neurônios que se dividem, como por exemplo, neurônios olfatórios, que sempre se dividem com uma frequência relativamente alta, e a gente tende a comparar ele com aqueles neurônios, né, que estão lá no cérebro ou na medula espinhal. Não estamos falando de osso, tá? Então, de qualquer maneira, são células que têm pouca ou nenhuma, então eu botei até como um menos aqui, capacidade de se dividir. Por quê? Porque ela está muito diferenciada. Bom, e outras células, como por exemplo, conforme vai diminuindo, né, conforme vai diminuindo o nível de diferenciação, a capacidade de divisão vai aumentando. Então os eritroblastos têm uma alta capacidade de se dividir. Agora, repara uma coisa, já que a gente está falando de radiação, porque a aula não é de biologia, mas sim de radiação, de física nuclear, a radiosensibilidade, o que significa? A sensibilidade à radiação, né? Ela é maior enquanto maior for a capacidade de divisão celular. Então, células que possuem uma alta capacidade de divisão celular são mais afetadas pela radiação. Então, repara aqui, ó, os eritroblastos, células basais da epiderme, células intestinais, tá? Todas elas são diretamente proporcionais à capacidade, a radiosensibilidade delas é diretamente proporcional à sua capacidade de divisão, certo? Então, quanto mais capaz de se dividir uma célula, mais sensível à radiação ela vai ser, em resumo, ok? Bom, deixa eu limpar aqui e trazer o último quadro para você, para a gente poder discutir, porque isso aqui vai ser uma aberturazinha, como eu falei, para a nossa próxima aula. Bom, aqui eu estou trazendo vários tipos de animais diferentes e aqui tem um LD 50/30. O que significa essa sigla? É a dose letal, né? Tá? Em inglês, tá? De 50%. Eu tenho uma amostra de animais, eu quero saber qual que é a dose que mata metade desses animais em 30 dias, tá? Então é a dose letal para matar 50% dos animais num período de 30 dias. O carneiro apresenta uma dose letal para 50% igual a 155 rad, por isso que eu toquei agora há pouco nesse assunto, tá? E aí você repara, na verdade, essa dose letal, ela varia de organismo para organismo. Alguns organismos são mais resistentes, outros são mais frágeis. O carneiro aqui no exemplo, essa tabela, é o organismo mais frágil, menos resistente à radiação. O ser humano está aqui, ó. Ele se torna letal entre 225 e 270 rad. Isso vai aumentando, até a hora que a gente chega aqui, ó, no rato do deserto ou até numa porta-tartaruga. Compara a tartaruga com o humano, você vê que já é bem maior. Mas quando você compara o rato do deserto, é absurdamente maior. Tá? O rato do deserto, em comparação com a tartaruga, é aproximadamente 10 vezes maior a capacidade, a resistência à radiação do que o corpo humano, certo? Tá? Em comparação com a tartaruga, na verdade. Ok? Então, organismos reagem a essa dose de radiação recebida de maneira diferente. Tá? Uns são mais sensíveis, outros são menos sensíveis, ok? Bom, essa era a ideia da aula de hoje. Na próxima aula, aula 14.11, a gente vai discutir um pouquinho a respeito dos efeitos biológicos que essas radiações que nós estamos estudando aqui, né, essas questões de identificação, sievert e tudo mais, como que elas vão agir no corpo humano, ok? Tá? Para finalizar, então, mais uma vez, só lembrar que todas essas aulas que você está assistindo muito provavelmente no próprio YouTube, também estão organizadas aqui na nossa plataforma scientiatvbr.futurecom.com.br, está aqui em cima o endereço, temos esse menuzinho com todos os temas aqui organizados. Se você gostou desse trabalho e quer ajudar a gente, quer patrocinar essa ideia, clica aqui e patrocine essa ideia, tá bom? Bom, quer saber quando a gente está publicando uma nova aula, um novo artigo? Curta aqui a nossa página no Facebook, facebook.com/scientiatv. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente vai se falar em breve na próxima aula, na aula 11, ok? Até lá!